quando fala da vontade na oração, que é a passagem. Vou fechar ele hoje. Podemos iniciar? O pessoal da reunião está escutando bem? Tadeu, Cláudia? Mais ou menos? Tá, eu vou tentar falar aqui, ver se vocês continuam escutando aí, ok? Nós estamos estudando o livro dos Missionários da Luz. Melhorou? Ok. Nós estamos estudando o livro Missionários da Luz e no segundo capítulo do Missionários da Luz fala sobre epífise. Então nós estamos estudando Missionários da Luz, a epífise. E quando os espíritos estão explicando a epífise, eles caracterizam que entre uma das direções que a epífise tem domínio, ela está relacionada à vontade. E aí nós pegamos o livro Pensamento e Vida e estamos tentando desenvolver a vontade sobre a ótica de Emmanuel do Pensamento e Vida. Hoje nós vamos tentar rever alguma coisa do Evangelho segundo o Espiritismo na parte da oração, quando o Cristo nos ensinou a fazer uma vinculação psíquica com forças superiores a nós, a vinculação nossa com o que nós chamamos de Deus, e ele usa na composição, desse diálogo interno e externo, ele usa a vontade dentro da oração, quando ele fala faça-se a sua vontade, não a nossa. Então ele faz uma colocação da vontade do Criador em detrimento da nossa. E tem uma outra, não é essa mesmo. Faça a sua vontade assim na terra como nos céus. No céu. Nós vamos trabalhar esses aspectos. Eu, da última vez, deixa eu só tirar o áudio. Espera aí, gente, só um minuto. Deixa eu tirar o alerta aqui do Davi, senão ele vai ficar falando o tempo todo da glicemia dele. Pronto. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Primeiro, esse na verdade seria o último tema, né? Seja feita a sua vontade, mas a vontade de quem? A vontade, o que está chegando gente ali, ó. E aí, opa, vamos chegar. Vocês que estão chegando, nós estamos estudando o livro Missionários da Luz, que é a segunda obra do André Luiz, e estudando o segundo capítulo do livro, fala sobre epífise, que é uma área do cérebro que tem a ver com as diretrizes, domínio, controle das linhas da sexualidade no ser humano e em outras linhas de departamento, como sono, Fisicamente, hoje a ciência descobre mais sobre a epífise. E chega uma hora que no livro Missionários da Luz, o amigo espiritual coloca a epífise sob o domínio da vontade. E aí nós fomos buscar no livro Pensamento e Vida a colocação do Emmanuel sobre vontade, o que seria vontade. E aí nós estamos estudando ele, ok? Que é o segundo capítulo do livro Pensamento e Vida. Mas como hoje a gente não está com o livro aqui, nós vamos pegar lá no Evangelho um pouco sobre a vontade também.
Nós já estudamos, se eu não me engano, aqui no centro, essa parte do Evangelho umas 3 ou 4 vezes já. Inclusive, acho que já tem até gravação dela aí nos nossos estudos. Mas hoje nós vamos voltar para ela e tentar aprofundar um pouco mais essa visão. E no Evangelho segundo o Espiritismo, eles pegaram uma parte da oração, quando fala da vontade, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Beleza? A parte da nossa oração, eles vão desmembrar essa colocação. A primeira pergunta que a gente faria, teoricamente, é: faça-se a tua vontade. A vontade de quem? Isso aí é o Pai Nosso, né? É. A vontade de quem? No Pai Nosso, faça-se a vontade de quem? De Deus. De Deus. Mas o que é Deus? Mas isso você tem olha só, faça-se a vontade de Deus. Para nós, os seres humanos, né, da evolução, o que é Deus? Na colocação do Cristo. Na colocação do Cristo, o que era Deus? Pai, nosso pai. Pai. Uma característica de pai. Pai não quer dizer pai figura masculina. Mas a colocação dele provavelmente caracterizava pai como a representatividade do que nós temos relacionados nas linhas afetivas em relação a pai e mãe. Porque pai e mãe, primeiro pai e mãe, vamos desmembrar isso. Pai e mãe tem um significado muito forte na nossa vida até quando? Até que a gente saia de perto deles, vamos assim dizer. Certo. O fato de eu sair de perto dos meus pais, o distanciamento da relação pai e Uma certa independência. certo, ele gera uma certa dependência. Mas quando você reencontra, porque você tem razão, quando a gente afasta, quando você afasta dos pais, quem é você? Quando afasta. Eu imagino que seja um reflexo do seu pai ou da sua mãe via os ensinamentos deles. Certo. Mas além via ensinamentos deles, tem uma complexidade maior, porque é como se eu perguntasse assim: quantos pais e quantas mães nós já tivemos? Nossa, vários. Entendeu? Da reencarnação. Então, a característica, porque o próprio Cristo, quando falaram com ele assim, seu pai e sua mãe, ele estava conversando com doutores da lei ali naquele momento, e aí alguém fala assim: seu pai, sua mãe te chama lá fora, sua mãe e seus irmãos, porque a Maria apareceu com os irmãos dele, na hora que ele estava conversando com os doutores da lei, e aí ele olha para eles e fala assim: uai, mas quem é meu pai, minha mãe, meus irmãos? Ele faz uma pergunta para os doutores da lei. E aí todo mundo fica olhando, porque a primeira impressão é: a mãe dele está lá fora e ele não vai lá? Aí ele faz essa colocação. Sim. Observando a linha teórica assim, imediata, o que nós vamos imaginar? Que o Cristo estava se referindo a quem? Quando ele fala: quem é meu pai, minha mãe, meus irmãos, ele está se referindo a quem? Hã? Todos lá. Não? Vamos pensar na figura do Cristo, ok? Nós estamos pensando na figura do Cristo. Quem é a mãe do Cristo? Quem é a mãe dele? É Maria, a mãe física. Não é mesmo. Porque o Cristo representava ali quem? Ele fazia o papel, ele estava representando uma figura, ele representava para todos que estavam ali, inclusive para nós, ele representava quem? O Cristo representava quem? Quem? Deus. Ele representava Deus. Então, naquele contexto, ele pergunta: quem é meu pai, minha mãe? É como se falasse assim: você sabe quem é meu pai? Você sabe quem é minha mãe? Você sabe quem é meu irmão? Ele faz uma colocação muito profunda, só que as pessoas não entendiam. Não. Eles estavam imaginando que ele estava dizendo em relação a quem? A mãe dele que está ali fora, a mãe biológica, a mãe
Ele não estava ali naquele contexto falando da mãe biológica, ele estava falando da representação que ele estava em relação ao Criador. Porque a mãe biológica, comparada ao Criador, quem é ela? Nada. Que significa alguma coisa, mas não é nada em relação ao que ele estava fazendo ali. Da qual as pessoas que estavam ali não estavam entendendo nada. Alguns interpretariam assim, ele não vai lá na mãe dele, gente, ele não está ali representando, naquele momento, a mãe biológica, porque que tem a ver a mãe biológica com que você está numa reunião de trabalho, ok? Sua mãe chega no seu trabalho, você está no meio de uma reunião, você vai parar a reunião para ir lá conversar com sua mãe? Não. Entenderam isso? O contexto era o mesmo. Ele ia parar o diálogo que ele está tendo com os doutores da lei para ir lá perguntar, mãe, você está me chamando para quê? Então, naquele momento, ela não tinha uma representação real. Agora, ele não sabia que ela estava lá? Sabia. Ele tinha não só consciência, como ele faz uma reflexão sobre aquelas pessoas, porque havia uma necessidade deles começarem a compreender algo que transcendia aquele contexto imediato, só que ninguém iria entender aquilo naquele momento. Então ele estava falando de um Criador, que faz esse papel. Então a figura de pai, na ótica mais profunda, ela representa o quê? Por exemplo, como é que você chama mesmo? Pedrinho. O Pedrinho, ele falou, quando eu não estou perto da minha mãe, é porque quando nós não estamos perto de pai e mãe, nós somos quem? Pelo que eu falei, foi o reflexo dos ensinamentos dos Mas por mais que você seja o reflexo dos ensinamentos dele, você tem outros ensinamentos dentro de você, tá certo? Então, teoricamente, quando você se afasta de pai e mãe, nessa hora que o pai e a mãe não estão, quem está? Deus. Não. Sim, Deus, mas mais do que Deus. Ele mesmo? Pedro. Então Pedro, na ausência de pai e mãe, é o Pedro. Mas é que o Pedro com a mãe dele, quando está com a mãe, é o Pedro mãe dele. O Pedro mãe dele é Pedro? Não. Entendi. Ok? O Pedro mãe dele e a irmãzinha é o Pedro? Não. O Pedro, a mãe, a irmã e o Ismael é o Pedro? Entendeu? É o Pedro. Mas não é o Pedro, porque o Pedro agora ele tem outras características. Quando o Pedro está com qualquer pessoa, o Pedro sendo Pedro não é Pedro. Não é que ele não é Pedro. É porque o outro revela um outro Pedro. Porque o Pedro sozinho é o Pedro sozinho. O Pedro com alguém é o Pedro com alguém. Uai, quem é o Pedro? O Pedro sozinho ou o Pedro com alguém? Ou nós somos tudo isso? Acho que nós somos tudo isso. Entendeu? Nós somos tudo isso. Então, se nós somos tudo isso, imagina nós com o Criador. Se eu sou eu, sendo eu, você, imagina eu com o Criador. Quem sou eu com o Criador? Entenderam essa movimentação? Sim. Ela se torna cada vez mais complexa. Então, o Deus para nós, na colocação do Cristo, ele traz como Pai. Mas ele não traz como Pai, ele não vai trazer a figura do Pai. O nosso Pai, ele traz uma representação superior do que nós acreditamos que seja um Pai. Porque a função de pai e mãe é o quê? Qual que é a função de pai e mãe? Educar. Educar é uma área. Então, a educação... Educação é uma proposta de um ser superior. Então, educar. Educação. Além da educação, é uma representação de pai e mãe. O que mais? Proteção. Proteção. Então, ele é educação, ele é proteção. O que mais? Quem mais representa nossos pais? Além de educação, proteção, tem um fenômeno na relação pai e mãe que ela é riquíssima. Teoricamente, pai e mãe seriam as pessoas mais o quê? Mais próximo?
Sim, mas ela poderia ser proximidade também, ok? Ela poderia ter essa característica, proximidade. Mas mais do que isso, Afeto. ela é afeto. Olha o tanto de coisa que vai aparecendo. Ela é afeto, o que mais? Teoricamente, a relação pai-filho, ele é uma relação muito forte de quê? Controle, Confiança. Confiança. Teoricamente seria os melhores amigos, teoricamente, são os nossos pais. Por quê? Por que teoricamente, mas não é tão verdadeiro assim não. Não é que não seja verdadeiro. É verdadeiro, mas não é verdadeiro. Por quê? Então eu vou dizer que a confiança, ok. Vou anotar, não vou falar, ok? Não está dando para anotar, não. Vai acabar com essas canetinhas. Confiança. Por que confiança em relação a pais e filhos, isso é verdadeiro, mas não é tão verdadeiro assim? Porque a primeira pessoa que a gente tem a nossa primeira conexão. Não, é porque há muita confiança, certo? Há muita confiança real, há uma confiança real da sua relação com sua mãe, da sua relação com seu pai. Ela tem, as bases da confiança começam por ali. Se tem falha ali, tem falha na minha confiança lá fora com o outro. Isso é claro, beleza? Porque ela é a primeira representação. Mas é que a ligação pais e filhos, desde sempre, ela vai muito na ordem do quê? O que os pais tentam fazer com os filhos? Na ordem da educação, da proteção. O que ele faz? do ensinamento, do criar. Do criar. O que nós, como inconscientemente, o que eu faço com o meu filho o tempo todo? O que eu tento fazer com ele? Direciona ele. Como é que dá um nome para isso? Quando eu estou tentando direcionar, eu estou tentando fazer o quê? Fazer o seu próprio caminho no seu filho. Que é um contraditório. Ele é o correto, ele é o adequado, mas ele é contraditório. O que eu faço com o meu filho quando eu estou tentando educá-lo? Protege ele mais. Além de proteger. Não está tentando se espelhar nele, ou fazer com que ele se espelhe em você. Pode ser um espelhamento, ok? Mas se eu quiser fazer um espelhamento, o que eu estou fazendo com ele ao mesmo tempo? Controlando. Controlando. Mas E gente- como a criança, e como o adolescente, o adolescente ele vai crescendo. A criança, ela não percebe essa linha de controle, porque ela está na linha da proteção. Quanto mais novo, mais protegido ele se sente. Tá certo? A proteção, a proteção na inconsciência, ela tem um fundamento, porque é desenvolvimento de valores. E o ser mais inconsciente, ele está aprendendo mesmo, ele tem que aprender, tem que desenvolver. Ele desenvolve aprendendo, tá certo? Sim. Quando a gente atinge uma determinada idade, essa linha de proteção não pode permanecer, porque se ela permanecer, o que acontece comigo? Você torna dependente? Me torno dependente de que maneira? Infantilizado. Emocional. E se eu tenho um filho emocionalmente dependente de pai, o que acontece? Ele não está preparado. Sofrimento, meu amigo, isso é sofrimento. Isso vira um grande problema amanhã. Porque na hora de você tomar uma decisão, como emocionalmente você está despreparado, para tomar uma decisão você vai precisar de quem? Do pai da Do pai e da mãe. Ué, o pai e da mãe da gente vai carregar em qualquer lugar que eu estiver. É a dependência emocional. Aí eu tenho que romper com essa independência. Eu tenho que romper com essa dependência emocional para que... Por que eu tenho que romper com ela? Da dependência, não do emocional, Eu quem ok? O está emocional falando? tem que estar presente. Eu quem? O filho ou o pai? Hã? Os dois, né? Os dois. Por têm quê? que ter. Imagina, o Pedrinho está com qual idade? Com 18. 18 anos. Se o Pedro agir como é a irmã, se ele age como a irmã, o que ele faz com a mãe dele ou o pai dele, o que o pai dele e a mãe dele faz com ele? Ele não vai evoluir. Não é que ele vai evoluir. E o que eu faço com a minha mãe e com meu pai, eu provavelmente vou sobrecarregá-los e a minha mãe e o meu pai vão me proteger ainda mais, porque parece que eu ainda tenho essa dependência deles. Se ele está tentando te proteger e você, nessa relação, você está... olha que eu estou trabalhando as questões humanas mesmo, bem terra a terra, ok? Se o Pedrinho, que já tem 18 anos, porque 18 anos caracteriza que o Pedrinho, agora ele é um
adulto, um homem. Já não é mais uma criança, tá claro? Você entrou num outro universo, e esse universo que você entrou não tem retorno, não tem como voltar. Mas ainda não está 100% evoluído. Nós estamos falando de evolução. Uma maturidade. Maturidade, ok? Porque agora na vida do Pedro, a única coisa que ele vai ter é desenvolver maturidade. Não tem escapatória. Ou ele desenvolve, ou ele Desenvolve. não desenvolve. Não pode, Ele tem que só- desenvolver. Ok? Ele vai sofrer. Aí o sofrimento ele entra real. Aí eu tenho certeza na sua colocação. Vai ter muito sofrimento, porque tem muita dependência de maneiras afetivas. Então, o que é que o. Mas o problema é que nessa relação homem, né? O homem, o adulto que agora ele tem que desenvolver em outro nível, que não é mais a criança, o que acontece se a relação sua, Pedro, de Ismael, seja lá quem for, com pai e mãe, se eu olho para minha mãe e eu olho para ela ainda nessas linhas aqui tradicionais, o que acontece comigo e o que acontece com ela? O que acontece com ele, o pai? Fica sobrecarregado. Não é sobrecarregado. Não é isso. Aí nós geramos uma situação que ela é muito complexa. Eu não entendi sua pergunta. Não. O Pedro está com 18 anos. Então agora ele entrou no mundo adulto. Certo? Sei. No mundo adulto, quando você entra no mundo adulto, a ausência da presença vai ser maior do que a presença. Porque agora, na ausência da presença, Pedro é Pedro. Entenderam isso? Ou não? Você tá tipo, explicando que, tipo assim, se tiver a ausência dos meus pais Tem que ter. na vida adulta. Tem que ter. Porque quanto mais eles são ausentes, mais Isso. Pedro é Pedro. Se não Mas tivesse- Pedro é Pedro. Beleza? Ah, tá, entendi o que você está dizendo agora. Pedro, com 18 anos, ele se torna Pedro. Com todos os valores da educação que ele aprendeu ao longo desde novinho. Só que o Pedro Laurinha, não é? Laura? Pedro Laurinha é inconsciente. Pedro tem uma consciência de realidade maior, porque agora ele cai no mundo adulto. Não é a consciência Laurinha. Tranquilo nesse sentido, gente? Sim. Laurinha aqui, ela encaixa em tudo isso aqui. Pedro já não mais. Porque você entrou no mundo adulto. No mundo adulto, tem educação? Tem. Mas agora predomina a educação de quem? Do mundo exterior. Do mundo lá. Aí nós vamos descobrir, beleza? Tem proteção, mas a proteção agora maior vem da onde? Quando Pedro sai, quem protege ele? Deus. Deus, Aí voltou a coisa representativa que era pai e mãe. Entenderam? O Cristo ali naquele momento, você naquele contexto, você não está mais protegido pelo pai nem pela mãe. Você é protegido por uma força superior. E quem é Deus? Onde quer que você esteja. Mas nós vamos descobrir, não. Nós vamos descobrir quem é Deus, não. Vamos tentar. Nós vamos descobrir que nós não descobrimos nada. É tudo isso aí, ó. Isso aí. Mas é e não é. Porque, por exemplo, agora nós estamos trabalhando Pedrinho, ok? No contexto Pedrinho e Ismael, qualquer um aqui. Eu estou pegando Pedro porque fica mais fácil da gente entender. Essa relação do Cristo com a gente. Ô, gente, esses canetinhos. Não, tem um aí, né? Vamos para baixo, Vamos lá. Isso aqui pro Pedro não cabe mais. Isso está tranquilo? Mas para Laurinha e Ismael cabe. Entenderam? Sim. Beleza. Aí, o que acontece na relação pai-filho? Pai-mãe, ok? Filho, nesse contexto. Se o Pedro apresenta para a mãe dele como Pedro filho, o que ele está fazendo com a mãe dele? Ele está mantendo os laços, vínculos. Ele está no mundo adulto agora, ok? Ele mantém os laços. Não tem como romper laço mãe, filho, pai, filho, não. É laço para a vida inteira, isso não rompe mais. Isso é um laço que não... pode acontecer de tudo, mas romper não rompe. Não, então eu não entendi sua pergunta. Volta para fala. Tá? O Pedro e mãe. Pedro, mãe, Pedro, pai. O Pedro, filho, quando ele está com a mãe dele, o Pedro hoje, com 18 anos, quando ele está com a mãe dele, se ele age como Pedro, filho, o que ele está fazendo com a mãe dele? E o que ela faz com o Pedro? Ela vai infantilizar ele. Isso é fato. Vai infantilizar.
O Pedro ele vai se infantilizar perante a mãe e ele dá um poder de infantilização para a mãe, porque agora a mãe continua na condição, no mundo adulto, de mãe do Pedro que é adulto. Ué, como assim? Entenderam essa linha de infantilização? Sim. O tempo todo, vai se infantilizar. Porque se você fizer alguma coisa, no mundo adulto, se você fizer alguma coisa que desagrada aos pais, eles vão falar, você não pode fazer isso. Mas eles esqueceram que você é adulto. E que agora você tem que responder por você. Já não pode responder por eles. Antes eles que tinham que responder por você, hoje não. Então, você não pode infantilizá-la e nem infantilizá-lo. E nem pode deixar se infantilizar, porque apesar de filho deles, você já não é mais o filho deles. A infantilização não vem da tendência ao apego, não? Pode. Ela tem a ver com os estados emocionais, porque a base da infantilização O que é causa uma emocional. infantilização assim, mais intensa assim, do pai com o filho, da mãe com o filho? O que causa um processo mais severo de infantilização? Assim, que eu já conheço na minha família. Assim. Quando eu perceber minha mãe ou meu pai, a minha relação com ela não é de igual. Se ela não for de igual, significa que um de nós, ou os dois, Estão no processo. e onde há infantilização, há crescimento? Não. Não. Há o quê? Controle. Além do controle. Há controle, mas também há dependência. Controle e dependência estão presentes o tempo todo. Controle e dependência. Quem te controla? Hoje, pensa o Rodrigo hoje. Quem controla o Rodrigo hoje? Ninguém. Ninguém. Ninguém não. A gente Ok? acha que. Acho que ninguém não. Agora você está lidando com a realidade real, que é a realidade superior. Realidade superior é todo aquele que está numa condição De consciência. superior à sua. A ponto de que essas consciências superiores, se elas acharem que o seu tempo na Terra acabou, acabou. Tem um livre-arbítrio? Nós temos livre-arbítrio. Até Mas- um determinado ponto, né? Até Mas se uma consciência superior entender que o que você está fazendo está te prejudicando mais do que te auxiliando, você vai embora. Então, o que é essa consciência superior? Deus. É, os espíritos superiores. Vontade. Não é o termo? Por quê? Eu não entendi. Vou começar a entender. Superior, ela é a vontade. Porque no livro Pensamento e Vida, vontade é o gerenciador de todos os estados, todos os departamentos conhecidos por nós. Inteligência, nós até já estudamos alguns. Inteligência, livre-arbítrio, em todo esse campo tem um campo chamado, um gerenciador chamado vontade. Mas É ela quem dita as regras para o nosso desenvolvimento. É a parte de evolução mesmo espiritual. Né? Porque a gente estava falando aqui que eles vieram, mas ele estava falando da diferença de vontade e do desejo. O desejo é diferente. Fala do desejo. Desejo é uma coisa, vontade é outra. Desejo é ausência de, vontade é tem algo. Não tem ausência. Muito pelo contrário. Com a impulsividade. Aí deixa de Não ser é- vontade. Não, aí a vontade vai trabalhar a impulsividade. Ela vai tentar gerenciá-la. Porque a vontade para o impulsivo, qual que é a linha contraditória da impulsividade? O impulsivo, a pessoa impulsiva, o que ela não é? Falta nela o quê? Paciência. Prudência. Porque a pessoa que é impulsiva, ela age por impulso, ou seja, impulsiva é por impulso. Se ela é impulsiva, ela não está tendo discernimento das coisas que faz, ela faz por impulso, né? Ela tem que desenvolver o contrário da impulsividade. Qual que é o contrário da impulsividade? Disciplina? Hã? Disciplina. Talvez disciplina, muito boa colocação. Talvez disciplina. Controle, calma, controle das suas próprias atitudes.
Mas Ok? eu falo isso porque tem muita gente que confunde a impulsividade com a vontade. Tem nada a ver, são coisas completamente distintas. Impulsividade é impulsividade é eu falar assim, ó, tem uma barata aí você grita, levanta o pé e sai derrubando cadeira. É uma resposta impulsiva, mecânica, instintiva, extremamente emocional. Até que a gente comece a raciocinar, precisava de eu gritar tanto, desesperar tanto por um bicho que estava ali? Ele estava me mordendo, ele estava me picando? Não, ele só estava ali. O medo fez você ter respostas impulsivas. Então eu tenho que controlar o que agora? O medo. Eu tenho que controlar o medo, porque se eu controlo o medo, o que eu estou controlando? Os aspectos de natureza emocional, instintiva, impulsiva. Então, vamos lá, vou voltar aqui. Isso tudo para esclarecer que quando sai o papel da figura, que o Cristo estava ali no meio das pessoas, ele estava chamando a atenção das pessoas para uma realidade muito superior, até isso aqui que nós colocamos. Porque isso aqui tem tempo de vida. Entende que isso aqui é transitório? Isso aqui é um valor incrível, mas é transitório. Porque a educação que nós temos que ter é a educação de paz ou uma educação interna? Interna. Só pode vir da onde? Interna e externa. Porque o interno é externo. Tá claro? Só há interno que tem externo. O externo ele é revelador do interno. A educação que eu tenho que desenvolver, qual é? É que meu pai me ensinou, que minha mãe ensinou, ou aquela que eu vou aprendendo nas linhas do discernimento, do que é para mim? É bom ou o que não é? Entende? Só que tem uma linha ainda mais tênue do que essa, porque quando eu vou definindo o que é bom para mim e o que não é, existe um movimento de realidade que ela está dizendo, ela traz o que é bom para mim e o que não é. Que não é o que eu escolho ser bom para mim e o que não é. Entenderam isso? A experimentação das circunstâncias reais. Porque a vida vai te colocar aonde você precisa desenvolver valores reais. A educação real não é a educação que eu recebi de pai e mãe. Não é que ela não é real, ela é real, ela era necessária até determinado momento. Depois de determinado momento, essa educação já não é o que eu preciso mais, porque se eu ficar nela, eu não cresço, eu não evoluo, eu estou estagnado numa tradição. Chama-se superficialidade, eu não posso estar preso na superficialidade. Agora eu tenho que desenvolver uma linha de discernimento muito clara que a vida está tentando me ensinar. E a vida tentar me ensinar não é o que eu quero ou o que eu não quero. A vida traz o que eu preciso. Se a vida traz o que eu preciso precisar, para eu saber o que eu preciso, eu tenho que deparar com o quê? Porque o que eu preciso está na ordem do quê? Da necessidade? Não. Vocês estão comigo aqui agora, ok? Nós estamos aqui agora. Vamos lá, vamos descobrir. Eu preciso evoluir, vocês também. Todo mundo aqui está numa linha de evolução. Beleza? Olha como é que a linha evolutiva ela é uma coisa extraordinária. Eu preciso evoluir, vocês precisam evoluir, nós estamos aqui para evoluir. Eu sei o que vai acontecer daqui a 5 minutos? Não. Ué, se eu não sei, o que eu preciso daqui a 5 minutos? O que eu preciso daqui a 5 minutos? O que eu preciso daqui a 5 minutos? Nada. Não Preocupar com. sei. Não sei. Você sabe? Não. Não, ninguém sabe. Se eu não sei e vocês não sabem, porque de fato a gente não sabe nem o que precisa, quando a realidade vier, e ela vai vir aonde? Onde que a realidade vai vir? No presente. Aonde nós já estamos. Então, o que eu preciso, você precisa, vai vir aonde nós estamos.
na ordem daquilo que eu não sei. O que eu preciso, eu não sei, e o que vier, vai vir na ordem do que eu não sei. Porque só é possível aprender quando eu não sei. Simples assim. Porque o que eu não sei vai chegar e desenvolver o que eu preciso. Eu não sei. A pergunta é, nós ficamos nesse estado? O tempo todo? Ficamos? Ficamos. Não? É. O tempo todo, nós ficamos na ordem do que A distração. eu quero. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não sei se é preciso disso. Talvez a vida ele esteja te preparando, enquanto você movimenta para ter isso, a vida ela está te preparando para tirar isso. Para que você descubra realmente o que você precisa. Nós estamos lidando com realidades de natureza extremamente diferente do que é isso aqui, ó. E aquilo que vai acontecer está nos educando, está nos protegendo, está nos aproximando, é extremamente afetivo, só que eu não percebo. É da ordem do inconsciente, é da ordem daquilo que eu não tenho domínio. É porque a gente leva para fora, no pós, no adulto, uma realidade que não é essa realidade confortável que a gente tem. Nossa, nós tentamos conforto o tempo todo. É. Nós tentamos fazer movimentos que o tempo inteiro nós nos protegemos. Nós estamos protegendo. Protegendo de quê? Eu entendo que nós temos que nos proteger de violência, de agressividade. Isso aí não vai levar ninguém a lugar nenhum. Nós temos que tomar muito cuidado com esse campo. Mas onde eu estou, onde quer que eu esteja, nós estamos aqui agora. Poderia acontecer qualquer coisa em torno de nós agora? Estamos, sim, mas aí nós confiamos em quem? Para que nós confiamos em Deus para que não aconteça. Sem saber quem é. Sem saber nem o que é que pode acontecer. Entenderam, gente? Esse é um desafio. Agora imagina o Cristo, a mãe dele lá fora, doutores da lei, quem é meu pai? Minha mãe, meus irmãos, que era a colocação dele. Ele está preocupado com a mãe dele. O cara vem para a humanidade, ele está preocupado com a mãe que está lá fora? Não, está preocupado com ela. Ele completou falando que são aqueles que fazem vontade do meu pai. Beleza? Mas qual é a vontade do pai? O Cristo sabia de algum tipo de vontade. O que nós sabemos o que é a vontade? Porque para nós a vontade do Criador é o quê? Sim, uma linha tênue, certo? Aonde quer que Ele nos Leve. leve, nos conduza, nos coloque. Porque a vontade do Criador está relacionada a uma coisa em nós chamada fé. Mas o que é a fé? Fé é, segundo a ótica dos Espíritos, confiança. Ou seja, tudo que eu passar na vida, eu tenho que confiar que é para melhor. Ou seja, não existe situação que eu não esteja, que eu esteja movimentando para melhor. Isso é fé. Deixa eu perguntar. Mas não pode ser uma fé cega, não pode ser cega. Uma pessoa que toma uma decisão consciente de ir para o mal, ela vai sofrer as consequências do mal, mas e se ela usar esse raciocínio para justificar que ela pode ficar no mal porque o mal está sendo bom para ela? Não é uma coisa estranha isso, não é paradoxo, sabe? Porque mas ela não pode, tem tipo assim, problema. falar assim, eu vou continuar fazendo mal porque eu estou recebendo isso para poder evoluir. Tudo bem, ela vai evoluir. Mas Como é que ela vai ela não evoluir? vai parar de praticar o mal, ela vai cada vez mais sofrer mais. Cada vez que ela pratica o mal, o que acontece? Vem a reação das circunstâncias. O mal afeta ela. Isso. Beleza? Ela vai sendo afetada pelo mal, afetada pelo mal, afetada pelo mal, afetada pelo mal ou afetada pelo comportamento que ela tem.
ela vai descobrir que o mal sempre esteve aonde? No comportamento dela. Ela gera um comportamento que afeta ela mesma. Aí é a evolução. Porque ela vai ter que aprender, ué. Ela vai colher cada coisa que ela faz. Porque ela não vai colher o que ela faz, ela vai colher as consequências da ação dela. Que vão vindo, vai parar. Ela não para, então ele não vai parar. O cara maltrata pai e mãe, maltrata. Ele não é uma pessoa educada, ele está maltratando os pais. Então o que ele está dizendo para o futuro? Não, ele tem que aprender. Se eu maltrato pai e maltrato mãe, vou pegar mãe física, pai físico, estou maltratando meu pai e minha mãe, estou maltratando meu pai e minha mãe, o que eu estou dizendo para o futuro? Não posso ter pai nem mãe. Provavelmente aquela criança vai ser a criança que vai ser abandonada. Porque ela está maltratando. Ela está maltratando, ela não pode maltratar. Para ela parar de maltratar, ela tem que perder. Então ela não vai ter pai e mãe para ela maltratar. Quando ela não tiver pai e mãe para maltratar porque ela foi abandonada, agora ela vai se sentir como? Todo abandono tem uma característica qual? Qual que é a característica da pessoa que é abandonada? Rejeição. Ela é rejeitada. Quando ela se sentir rejeitada, ela só é rejeitada porque lá atrás o que ela fazia? Maltratava. Ela maltratava, então ela, maus tratos. Como eu não tenho mais maus tratos para realizar com pai e mãe, que são os afins, agora eu sou rejeitado. O rejeitado é uma pessoa, todo rejeitado vai se tornar uma pessoa carente. Ela não tem, ué. Ela vai ser carente. Por isso que ela. Porque se ela. O abandono traz rejeição. Porque ela vai descobrir que os outros têm coisas que ela não tem. O rejeitado, quando ele vê um carinho entre mãe e filho, pai e filho, vai gerar nele qual impressão? De ausência. De revoltar. Ele era o agressor, agora ele é o rejeitado. Então ele vê cenas de carinho, ele revolta contra aquilo. Porque ele não tem aquilo, tudo que eu não tenho vai surgir em mim uma forma de revolta, porque eu não tenho. Então ele fala assim, eu não tenho amor, eu nunca tive amor de pai, amor de mãe. Teve, meu filho, só que quando você teve, você desprezou, maltratava. Então, aí você vem com a ausência dele. A ausência dele vai gerar carência. Quando você gerar carência, agora você está movimentando para onde? Porque o carente, ele faz, a ausência, a carência, ela vai gerar o que na pessoa? Dependência. Buscas. Ele vai gerar busca. Ele vai começar a buscar. Quando ele começar a buscar, o que ele está fazendo? Está voltando, ele está crescendo. Entende que a evolução está acontecendo? De qualquer maneira. Porque agora ele vai ajustar. Porque na hora que ele estiver buscando, e aí amanhã, o cara está no mundo espiritual, aí vem uma mãe, um pai e fala para ele assim, não, eu vou ser seu pai e sua mãe. Você é sua mãe e ele vai ser seu pai. Ele vai falar, não, mas eu sou um cara difícil, eu sou um cara duro, eu sou um cara que já foi rejeitado, já maltratou. Aí o Espírito fala assim, não, mas nós vamos vir com você. Ué. Quando ele vier, o que vai acontecer com ele? Quando ele souber, quando ele tiver certeza que ele tem pai e mãe, ele vai entrar num conflito intenso, porque o conflito inicial dele era o quê? Rejeição. Maltratar. Agora ele volta para a mesma linha, porque ele já foi rejeitado, ele já foi revoltado, agora ele vai voltar para a mesma experiência lá de trás. O que vai definir o futuro dele é como que ele vai tratar aqueles que estão próximo dele afetivamente. Ele voltou a esse ciclo. Só que ele já teve uma bagagem de rejeições, de ausência de afeto, de abandono. O cara se sentiu abandonado. Quando ele se sentir abandonado, ele está fazendo uma mudança interior.
Ele está resgatando um lado da fé dele que ele tinha perdido o lado da fé. Mas nessa vida ou não Não, necessariamente? isso aí é ao longo das encarnações. Nós estamos falando de... é porque a gente fala didaticamente. Ele vai viver rejeição. Ele vai viver rejeição. Pessoas não vão ter afeto por ele. É um cara que vai ser... Ele vai viver uma pessoa azeda, uma pessoa com dificuldades de relacionar. Ele vai ter muitas etapas na vida dele. Assim. De muitas perdas, muitas... Mais que nessa vida, por exemplo, tenham pais que tragam um retorno que ele nunca teve em outro. Para ele perder, provavelmente os pais vão falecer com ele cedo. Perdas de pai e mãe cedo. Não vai ser abandono de alguém que abandonou, vai ser um abandono por natureza de morte. Ele não pode ter. Não entendi. Não? Não. A pessoa que maltrata pai, maltrata mãe, uma pessoa que ela é agressiva com os pais, ele está dizendo que ele não pode ter pai, nem mãe. Tá certo? Para ele não ter, pelo movimento existencial, porque o movimento existencial não é punitivo, ele é educativo. Sim. Se eu estou maltratando, eles vão tirar para que eu não tenha alguém para maltratar. Então, quando eu nascer, é muito provável que em determinada idade ainda de crescimento, eu vou ter que perder pai e mãe. É gente que vai ter que desencarnar cedo. Deixa ela estar livre, ok? Ela está tirando dúvida de alguém. Eu não sei não. Deixa que está na dúvida de alguém. Então, quando a pessoa ela veio para perder, ela vai se sentir carente disso, porque ela não teve, ela não vai ter. Vai ser uma instituição, aí ele vai... Isso tudo para educar os maltratos com alguém que ama. Então ele vai ter ausência disso. Aí ele vai passar uma existência inteira sem uma referência de pai e mãe. Quando o caminho da ausência é revolta. Porque por que a pessoa revolta? Porque ele vai ver gente afetiva, propagandas de família, e o cara fala assim, eu não tenho família. Isso não vai trazer para ele conforto. Isso traz para ele uma impressão muito pelo contrário, muito ruim. E aí, ele não entende por que ele não tem. Ele não entende. Geralmente, ele não tem uma consciência espiritualizada. Essa pessoa, ela está vivendo um mundo imediato como ele é. E aí, essa carência vai gerar nele muita revolta. Quando ele estiver muito revoltado, mas não é a revolta de alguém que maltrata, é a revolta de alguém que não tem. É completamente diferente. Ele está começando o despertar espiritual dele está começando a acontecer. Como se fosse inveja? Inveja. Ok? Ele vai ter uma série de sentimentos que antes ele não tinha. Ele só era um cara agressivo com os pais. Mas a agressão dele gerou uma série de movimentos que precisa voltar com ele numa linha onde ele seja muito experimentado. Aí ele fica revoltado, ele fica não sei o quê. Até que alguém fala assim, não, eu vou ser seu pai, vou ser sua mãe, e coloca ele no mesmo ponto da agressividade do passado. Agora vai depender dele. Se ele maltratar, significa que aquelas experiências ainda não era suficiente para despertá-lo. Então vai ter que acontecer outras coisas. Se ele entender, ele pode não ter grandes amores pelos pais, mas ele vai ter alguma linha de respeito. Vai surgir algo diferente do que era o maltrato de ontem. Aí ele está começando a crescer. Mas quando é que ele realmente vai fazer uma mudança? E quando isso é inverso? O maus trato ao invés do filho, vir dos pais para com o filho. Sempre está O pai que maltrata é o filho maltratado. Entende? O pai maltrata. Nas leis de causa e efeito, ele vai encontrar alguém que maltrata tanto quanto ele. Aí ele vai se deparar amanhã como na condição de filho. Ele não vai ser mais o pai que maltrata, ele é o filho maltratado. Que é uma linha de... Ele tem que experimentar na pele o que ele faz. Mas essa ainda não é a linha educativa do mundo espiritual. Porque no mundo espiritual, nós começamos a educar que hora? Só é possível educar que hora?
Quando a gente desenvolve uma linha de consciência. Sua consciência é melhor. Então você hoje é um cara religioso, é um cara que compreende as relações humanas. Aí o mundo espiritual fala assim, ó, que lá atrás você foi uma pessoa muito violenta, muito agressiva, hoje você tem uma consciência maior. Então é preciso que agora você valorize afetos verdadeiros. Como é que vai ser isso? Através das experiências. Qual a experiência que agora nós estamos falando? Qual é a experiência que revela o seu estado interno quase que o tempo inteiro? Porque antes era pai e mãe, ok? É o mundo lá fora que vai. Qual é a maior representação do meu mundo interno e do seu mundo interno hoje? Que vai ser do Pedro, que vai ser de qualquer pessoa. Tá, é o reflexo do exterior? Que não é pai e mãe agora, é quem? Quem reflete Jaqueline? De forma real. O outro. Qual outro? O próximo. Qual o próximo? O que tá com você, O mais próximo. A escolha do nosso companheiro, da nossa companheira. E aí vai. Porque já não é mais pai e mãe. Aí você fala assim, não, relacionamento difícil. Porque você é difícil. Eu ia falar só credo. Ok? Fala assim, não, meu companheiro, descobri que ele me traía. Você faz isso demais, meu filho. Não nessa vida, né? Nas leis de causa e efeito, nós atraímos aqueles que representam o nosso mundo interior. Tá claro? Porque agora é de proximidade. Ele fala, não dou conta. Você está dizendo que não dá conta de quem? De você mesmo. Nosso cônjuge é o verdadeiro espelho. É o espelho. É o espelho mais próximo de nós. É o espelho mais lapidado que nós temos. É estranho isso, é difícil aceitar. Não é? Entendeu como é que a coisa é complexa? Porque antes estava onde? Onde que eram as dificuldades? Elas estavam onde? Relacionamento pai e filho. E quando você tem uma evolução, por exemplo, a evolução, uma mudança de cenário. Uhum. Porque você está falando aí, vou dar um exemplo meu, por exemplo. Uhum. Tive um casamento difícil, mas separei. Eu saí daquele cenário. Então, eu perdi aquele reflexo. Você saiu do cenário, mas a Jaqueline ainda em movimento do outro. Então, isso é uma evolução? É um degrau? Isso não é evolução, isso é necessidade. Então, por exemplo, seguindo a mesma lógica da minha mãe, ela está em um relacionamento que está sendo prejudicial a ela e Ela está ela resgatando o percebe- passado dela. Ela está resgata o passado. Então, mas aí quando você vê que você está numa situação. lama ali, você fala, opa, vou sair daqui. Não, Você tudo bem. Você não deu conta de permanecer naquele campo mais, você saiu dele. Então, a minha pergunta é, então isso... Aí sair dele tomara que eu tenha modificado meu passado. Porque só vou saber se eu mudei ou não quando? Com o próximo relacionamento. De maneira nenhuma. O próximo é sempre. Mas quando é que eu vou saber se eu sair daquele campo ou não? Depois eu vou desencarnar. Quando você chegar no mundo espiritual, só lá que você vai descobrir. E se descobrir. Porque tem gente que chega lá para descobrir, ele está tão voltado a ele que ele reencarna sem saber. Volta para a Terra, vai continuar o ciclo, nas linhas da inconsciência. Entendeu a complexidade disso? Há 10 anos atrás, quando o Ismael falou isso comigo, eu fiquei assim, não é possível e tal, a minha mulher não é um espelho. E aí eu fui começando a observar isso, sabe? E eu vi que a minha mulher é meu espelho. Não tem jeito, é só você observar, que você vai vendo que a pessoa que você faz, que a pessoa é seu espelho. Não tem jeito. O tempo todo, não tem saída. Então, só no mundo espiritual. Aí você vai descobrir por que fulano, ciclano passou na sua vida, quem era o vizinho, a importância dele na sua vida, quem discutia com você, quem não discutia. Porque quem discute com a gente, o que ele está desenvolvendo em nós? Tolerância. O cara está discutindo com você, ele está dizendo, o que você está dizendo é bobagem. É um negócio também que você falou legal, que é assim, nós somos quase tudo aquilo que nos incomoda no O outro. tempo todo. Não tem Tudo que saída. nos incomoda no outro somos nós. E tudo desenvolve, tudo é feito para desenvolver valores reais em nós. Tudo, o tempo todo. Que é o mundo espiritual aí. Se você desenvolver,
Tem que ter gente. Tem que ter gente. Tem que ter gente que te desenvolva com valores e tem gente que tem que desenvolver mostrando as suas sombras. Porque nós viemos para trabalhar sombras em nós. Nós reencarnamos para modificar a nossa personalidade difícil de ontem. Ou seja, quando você se tolera aquela situação, quer dizer que você modificou o seu passado. Está se modificando. Entendi. O exercício da tolerância, que tolerância é vivência, é convivência. Não existe tolerância na distância, existe tolerância na presença. Você está desenvolvendo valores incríveis. Só que desenvolver valores me obriga a estar com o outro que é bruto, porque eu estou lidando com o outro bruto no meu passado. E quando eu já entendo que eu já não preciso dele? Aí você sai. Você pode tentar fazer com que aquela pessoa modifique para você caminhar junto, mas se ele não modificar, você não tem que estar obrigatoriamente. Para eu ajudar alguém, eu tenho que estar do lado da pessoa para estar ajudando ela? Não E a pessoa mesmo. só vai modificar ou mudar se ela quiser também. senão você não consegue É sair. livre-arbítrio aí, não tem saída. Somos nós, na linha da evolução. Então vamos lá, vou voltar lá no tema lá. Faça a sua vontade. Ah, não dá para. Já terminou de novo. Então vamos lá. Nós começamos. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu só quero trabalhar isso rapidamente. Vontade está na ordem do meu. Onde que a vontade está? Sempre. Por isso que ela é gerenciadora. A vontade está dentro de nós ou fora de nós? Dentro de nós. Não, fora de nós. Ah, tá. Aí complica. Nossa, é confuso. Ainda mais sexta-feira. Ah. Eu hoje, não é? Vontade é regra, é lei. Só pode estar fora de mim. A Ela não vontade pode é estar. quem te julga, então? Hã? A vontade é quem te julga, então? A vontade é quem te faz discernir de forma melhor. Ah, tá. Aquela... Ela é o elemento que faz com que o discernimento chegue em nós. Então ela teoricamente pertence a quem? Ela é a presença dos espíritos superiores. Eles vão intuir com os nossos, o nosso cabedal. Entende que está sempre fora e é sempre de alguém mais evoluído que nós? Sempre. É diferente do desejo. O desejo não vem de uma pessoa evoluída. Entendi. O desejo vem de nós. Desejo vem. Nós e dos Que alguém espíritos. de fora. São inferiores. Hã? Não consegui, É, Não. é tipo assim. Por isso que o Cristo falava assim: faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então faça a vontade do Pai primeiro. Mas o que você conhece do Pai? Nada. Nada. E qual que é a maior representação de Pai que nós conhecemos? Deus. Cristo. Quem representa o Cristo para nós? Espíritos superiores. O Espírito superior é Cristo? Não. Mas eles são a maior representação que nós temos de Jesus e a maior representação do Criador. Porque o Cristo é quem trouxe a imagem de um Pai. Você vai fazer uma coisa na sua vida que vai mudar a sua vida. Aí chega uma presença espiritual e fala assim: se eu fosse eu ia com muita prudência. Ele não falou para você não fazer, ele só falou para você ter prudência. Aí o que nós fazemos? Fazemos. Teoricamente, o que eu deveria fazer? Não fazer. Para tudo. Ok? Para tudo. Só que nós somos impulsivos, imprudentes, aí a gente faz. Aí a vida cobra da gente. Porque para os espíritos está tudo bem. Eu vou aprender de qualquer maneira. De qualquer maneira, eu vou aprender. E é normal receber uma orientação. Tipo, vai Muito. com Mas calma, é porque o espírito superior não pode falar assim: Jaqueline, não faz isso não. Ele não pode falar. Ele não pode fazer isso. O espírito superior não faz isso. O espírito superior fala, ele olha para você e fala assim: olha, existem caminhos. Se ele falar existem caminhos, o que ele está dizendo? Provavelmente eles não podem. Que o caminho que eu estou não é o adequado. Então ele fala, tem caminhos, mas ele vai falar assim: ó, seu caminho está errado. Não, ele vai falar isso. Ele vai intuir com o que você já experimentou. Né? O espírito inferior ele vai virar para você e falar assim: vai aí. Ou o outro vai dizer: não vai aí não. Vai aí não que é rabo. Esse espírito que está te orientando não é superior. Porque ele está interferindo na sua capacidade de escolha. Ele não pode fazer isso. O espírito superior não interfere mesmo, não interfere.
Ele faz você descobrir, você vai descobrir. Tem, né? Ele usa o que você já tem no psiquismo, todo o seu... Tem que ser sua bagagem, não pode ser outra. Beleza, gente? Próximo encontro nós voltamos no montagem. Aí nós vamos lá no livro, porque é bom ver se a gente traz o livro. Você quer encontrar ou você Quero, prefiro. Até que eu trago o meu, se você puder. O livro Pensamento e Vida do Emmanuel. É o Emmanuel que define a vontade como uma coisa que vem de espíritos superiores. É o Emmanuel que define isso. Aí ele define o desejo como aquilo que não vem de espírito superior. Aí é desejo. Então por isso que separa essas duas Desejo é palavras. muito nosso. A gente confunde porque... A vontade é o gerenciador, ele tem que estar acima desses campos, porque ele é uma coisa